Bom dia! Estamos mais um dia presentes aqui para a gente ter esse tempo devocional, esse tempo com Deus, que eu sei que é um tempo que vai fazer total diferença na nossa vida. Quando a gente para ouvir sobre o Senhor, para tocar na palavra, para refletir. Deixa eu só mandar aqui o aviãozinho. A gente já... É um tempo que você vai estar ativando o seu espírito, né? O nosso espírito, ele precisa ser ativado todos os dias, gente. Não é de vez em quando, né? Então, sempre que você tiver a oportunidade de parar um tempo, realmente para você refletir na palavra, para você poder aprender sobre... ter esse relacionamento com Deus. E aqui eu não tô falando de religiosidade, eu tô falando de ter relacionamento com Deus. Olá, Dália, seja bem-vinda. Então, pra gente começar esse tempo aqui, que eu prometi pra vocês que ia ser um tempo bem rápido, objetivo, realmente pra abençoar as nossas vidas, ativar o nosso espírito. E eu quero fazer isso com vocês todas as quintas pela manhã, combinado? Então, você que vai estar chegando depois, que vai assistir depois, que esse momento aqui seja um momento realmente que faça diferença na sua vida, tá? E eu sempre gosto de começar com um louvor, começar com uma adoração a Ele, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. A voz hoje não tá muito legal, mas vamos lá. Fiel, constante, tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és a minha salvação. Gracioso, bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gostas de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração quem tu és. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és a minha salvação. Nós te adoramos, Deus, nós te bendizemos. Nós te bendizemos por este tempo em que nós estamos parando tudo para ouvir a tua voz, para pensar em ti, para refletir na tua palavra. Nós reconhecemos
reconhecemos o quanto o Senhor é grande, nós reconhecemos o como o Senhor é maravilhoso, nós reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada em nossas vidas. Por isso nós queremos chamar o Senhor, nós queremos invocar a Tua presença em nossa vida no dia de hoje. Que no dia de hoje, Senhor, nós possamos ser luz aonde a gente andar, aonde a gente colocar os nossos pés. Que possamos ser luz, que possamos mostrar o Senhor através das nossas vidas. E nós sabemos que o Senhor está com a gente o tempo todo, todos os dias, em todos os momentos. E nós podemos sentir a Tua presença conosco. Muito obrigada, Deus, por estar aqui. Muito obrigada por receber essa adoração. Muito obrigada, Deus. Eu sei que estás comigo. Eu sei que estás comigo. Eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és a minha salvação. Ele é a nossa salvação. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Muito obrigada por vocês estarem aqui nessa manhã comigo. Se vocês quiserem convidar mais pessoas para estarem aqui com a gente. Obrigada, Sandra. Se vocês quiserem convidar mais pessoas para estar aqui com a gente, é um momento que a gente vai aqui rapidinho refletir na Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer para vocês um devocional de um livro, né, que eu tenho estudado e que fala muito sobre essa sabedoria de Deus na vida da mulher. Eu quero compartilhar com vocês. E obviamente, qual é o livro que fala sobre sabedoria na Bíblia? Na verdade, a Bíblia inteira fala, mas tem um livro específico que traz instruções específicas para o nosso dia a dia. Eu tô falando do livro de Provérbios. Então, Provérbios é um livro espetacular para que a gente tenha instrução diária para nossa vida, tá? E assim, pensando no nosso dia a dia, nós mulheres, nós temos muitas necessidades de tomar decisões a cada segundo, não é verdade? A gente tem que tomar decisão em todos os momentos da nossa vida. A gente respirou, a gente tem que tomar decisões. E a gente é bombardeada por todos os lados. E para cada bomba, né, para cada bombardeio que vem, a gente tem que tomar uma decisão. Então, ou assim, se eu digo sim ou não, se eu levanto ou se eu fico sentada, se eu compro ou não, né, se eu digo sim ou não, se eu descanso ou se eu continuo. Ou seja, para cada momento a gente necessita de sabedoria, né? A gente precisa, cada respiração a gente precisa de sabedoria. Tá, beleza, Dani. Então, como eu me torno uma mulher mais sábia? Essa é a série que a gente vai falar sobre como a gente pode se tornar mulheres mais sábias, né? E eu quero compartilhar com vocês 4 passos que a gente aprende com Salomão. Salomão, ele foi um homem conhecido como o mais sábio que existiu na face da terra, lógico que depois de Jesus, né? Jesus foi o homem mais sábio. Mas aí, a pergunta que eu quero fazer pra você: você deseja de verdade se tornar uma mulher sábia? Você sabe o que é a sabedoria? E mais uma coisa importante, ser reconhecida como uma mulher sábia? Fica aqui uma reflexão pra gente pensar, né? O primeiro passo que a gente aprende com Salomão, quando ele vai ali dentro do dos provérbios, ele escreveu mais de 3.000 provérbios. Uma coisa que a gente observa na vida dele. A primeira coisa que a gente aprende com Salomão é que você precisa desejar a sabedoria. Então, Salomão, ele estava diante de um cenário da vida dele em que ele ia governar um povo, ele ia governar uma nação. E lá em 1 Reis 3:5, o Senhor aparece para ele em sonhos. E o Senhor faz uma pergunta para ele: o que você quer, Salomão? E Salomão, ele poderia pedir qualquer coisa. Só que o que ele pediu? Senhor, me dá sabedoria. Sabedoria. Agora eu te pergunto, se um anjo aparecesse para você em sonho e falasse para você assim: você pode pedir qualquer coisa, o que você pediria? Então a gente para pensar na nossa vida, a gente poderia pedir qualquer coisa, né?
A gente poderia, sei lá, pedir pelos nossos filhos, pedir pelo nosso casamento, pedir pelos nossos maridos, pedir para ter um emprego, pedir para conseguir ter dinheiro para pagar conta, não é? A gente poderia pedir qualquer coisa. Só que o pedido de Salomão agradou a Deus, agradou o coração de Deus. Então ele recebeu. E todas as riquezas e tudo que ele construiu foi um plus, foi um bônus. E assim é com a nossa vida. Quando a gente tem acesso à sabedoria, todas as outras coisas, elas vêm como bônus, né? A própria palavra fala, quando a gente busca primeiramente o reino de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, é necessário a gente pedir por sabedoria. O segundo passo que a gente vê ali com Salomão é que você precisa, na verdade, desejar, né? O primeiro passo é desejar essa sabedoria mais do que ouro, mais do que prata, mais do que tudo. E a segunda é isso aí, é pedir, Deus, eu quero ser sábia, né? E ele reconheceu que a sabedoria era necessária para o governo dele, para ele poder exercer um bom governo, ele precisava disso. E tem um texto que fala, bem-aventurado o homem e a mulher que encontra a sabedoria. Então, bem-aventurado eu e você que busca e que encontra essa sabedoria. E daí a pergunta é, você tem pedido por sabedoria? O que você tem pedido nas suas orações? O que você tem colocado diante de Deus? Isso é um pedido que você tem feito diariamente, né? Então, como eu já falei, Salomão ele poderia ter pedido qualquer coisa. Ele poderia ter pedido por filhos obedientes, ele poderia ter pedido por um bom casamento, ele poderia ter pedido riquezas, ele poderia ter pedido para que os inimigos dele fossem todos tomados, ele poderia ter pedido o que ele quisesse, mas ele pediu sabedoria, né? E também lá em Tiago 1,5 diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos vai dar livremente. Se a gente pedir, a gente encontra ela. Mas tem um terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Tem a ver com nós devemos procurar pela sabedoria. A gente tem que procurar por ela. Então, gente, a sabedoria é como um tesouro escondido. É escondido, ela está enterrada em um lugar que a gente precisa ir lá buscar. Aí tem uma ilustração. Imagina aqueles mineradores que estão lá, ficam cavando para conseguir encontrar as pedras preciosas, encontrar ouro, encontrar prata. Imagina o tanto de suor, de tempo, de labuta, de diligência que ele precisa para poder encontrar aquelas pedras preciosas. Porque se estivesse em qualquer esquina, estivesse facinho, ela seria valiosa? Não, porque todo mundo teria acesso facilmente. Mas para você encontrar essa sabedoria, você precisa dedicar tempo. Você precisa estar ali procurando por essa sabedoria. Tudo bom, Cris? Ah lá, eu sou Van Costa. Tudo bom, Van? Que bom que você tá aqui. Então, a sabedoria ela é encontrada por aqueles que desejam, por aqueles que pedem e por aqueles que procuram por ela. Que são diligentes, determinados, que investem tempo, suor, lágrimas, que tá ali buscando, né? E é muito interessante que Salomão, ele já deixa claro onde a gente encontra a sabedoria, nas escrituras. E se a gente for ver, gente, muitas construções que nós vemos hoje de pensamentos, de filosofias e coisas que existem, estão fundamentadas na Bíblia. Né? Vários códigos de éticas estão fundamentados na Bíblia, porque a Bíblia é um livro de sabedoria, é um livro onde você encontra direção para sua vida, instrução para sua vida. E a própria palavra fala que a gente precisa crescer no conhecimento, no entendimento, na graça, né? E isso, quando você procura, né, investe esse tempo, você com certeza encontra, você acha essa sabedoria. Aí a pergunta pra gente, né, refletir um pouquinho. Quanto tem sido o seu empenho em procurar por esse tesouro escondido? Você tem se empenhado? Eu sei que muitas pessoas contam as histórias assim, eu tenho dificuldade de ler, pra mim ler é difícil, pra mim eu não tenho hábito de ler. Gente, esse hábito ele é absolutamente imprescindível para que você possa crescer no conhecimento, crescer no entendimento, para você encontrar sabedoria, né? Então, existem princípios para a nossa vida cotidiana e que está na palavra. E se a gente busca, se a gente tem essa busca, certamente nós nos tornaremos mais sábias, tá?
Então Salomão, ele desejou, ele pediu, ele procurou por sabedoria, mas aí tem o quarto passo. O quarto passo é que a gente precisa crescer na sabedoria. Não é só pedir, desejar, pedir e procurar. É crescer nela. E no caso aqui o exemplo, que é o exemplo de Salomão, ele se perdeu no meio das escolhas dele. Olha pra você ver. Ele teve tudo isso, mas ele não cresceu nessa sabedoria. Então é muito interessante que quando a gente vai buscar relatos sobre Salomão na Bíblia, nos últimos 10 anos de reinado, a gente já vê que não ficou muita coisa escrita por ele. Uma pessoa que teve tanto... Bom dia, Rosiane, tudo bom? Que teve tanta sabedoria, só que ele acabou desaparecendo das escrituras. Entende a necessidade de crescer nessa sabedoria, né? Então, mas aqui eu quero deixar para vocês, independente dessa história de Salomão, eu quero deixar uma história, a história de uma mulher, né? Que é diferente da posição de Salomão, que era um rei, né? Era um rei super poderoso e sábio na época dele. Essa mulher, ela não estava em uma posição de liderança, ela não tinha títulos, ela não tinha prestígio. Ela era uma mulher comum, dona de casa, assim como eu e você. E só que ela era uma mulher que foi muito sábia. Ela foi extremamente pontual. Eu estou falando da Abigail. Não sei se vocês conhecem a Abigail? Coloque aqui pra mim se vocês conhecem a história dela. Então, a Abigail, ela foi uma mulher extremamente sábia. E ela tinha que tomar uma decisão a cada segundo, assim como eu e você. Ela tinha que estar balanceando esses pratos na vida dela todos os dias. E ela foi casada com um tirano. Ela foi casada com um homem tolo. Ela foi casada com um alcoólatra. O nome dele era Nabal. E Nabal significa tolo. Então ela foi casada com um homem tolo. Agora, gente, imagina a corda bamba que essa mulher vivia, né, ali nos seus dias, para que ela pudesse permanecer ali nas suas convicções. Como uma mulher sábia por suas ações, por suas palavras idôneas, ela foi reconhecida dessa forma. Então, o que ela fez, assim, que ficou muito latente na vida dela? Ela evitou um banho de sangue entre seu tolo marido e o guerreiro Davi e seus 400 homens. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas é muito interessante vocês conhecer, tá lá no livro de Reis. Conta bastante essa história, a história dessa mulher, tá? Só que, por ela ter essa sabedoria, ela sabia o que precisava fazer e fez, ela sabia o que dizer e disse, ela sabia o que ela tinha que fazer e fez. Então, o que ela tinha? Ela tinha a visão completa dos fatos, ela manteve a compostura dela, ela arquitetou um plano, ela pensou no que ela ia fazer, ela falou com sabedoria e ela acabou influenciando pessoas. Ela evitou um banho de sangue ali, em que toda a sua família poderia ser destruída, né? Então ela teve uma grande sabedoria para lidar com aquela situação. Imagina se ela se descontrola, se ela se desespera, se ela sai do centro, se ela não tem essa sabedoria. Ela poderia ter morrido também, junto com todos os seus servos, criados, filhos, todo mundo morrido, simplesmente por causa da tolice do marido. E falando, né, sobre essa mulher, foi muito interessante nessa história que depois que aconteceu isso e que não houve essa desgraça ali naquele momento, naquela história, a palavra diz que algum tempo depois esse marido morreu subitamente, um mal súbito, ele simplesmente morreu, tá? E daí eu fico trazendo pra mim essa questão do marido morrer, desse Nabal que morreu. Deus, ele tem um poder tão grande de poder matar os Nabais que existe dentro do coração do seu marido. Eu não tô dizendo matar o seu marido não, pelo amor de Deus, mas existem coisas ruins dentro do seu marido, talvez, né, que exista, não sei se faz sentido, mas Deus é aquele que pode acabar com esses Nabais para que o Boaz, que é aquele que é o cuidador, que é o protetor, possa aparecer. Então Deus, ele pode fazer grandes coisas, porque nós sim podemos mover o coração de Deus através do nosso relacionamento com Ele, através da sabedoria que nós encontramos nele, né? E depois que ele teve esse mal súbito, foi muito interessante, pensando ali nessa história. Depois, Davi, sabendo de tudo isso,
ele tomou a Abigail como sua esposa, né? Depois que aconteceu toda essa situação. Então olha pra você ver como Deus cuida da gente. Quando a gente tem esse relacionamento com Ele, quando a gente busca sabedoria, quando a gente mantém a nossa compostura, quando a gente trabalha a nossa gestão interna, emocional, relacionamento com Ele. Imagina, como que a gente agiria diante de uma situação terrível como essa, né? Então fica a pergunta, pra gente poder encerrar, porque é um tempo bem curtinho mesmo. Você quer viver uma vida caracterizada pela sabedoria ou viver uma vida arruinada pela tolice? A gente escolhe, né? A gente escolhe se a gente quer continuar fazendo tolices. E como que a gente sabe que a gente está fazendo tolices? A palavra, ela vai te direcionar, ela vai direcionar a sua vida. E uma outra pergunta: quais são as mulheres ou pessoas que você tem aí próximas de você e que você reconhece como sábia e você tá junto caminhando com elas? Então, você precisa aprender, escolher estar com mulheres que vai te potencializar, que vai te levar para esse nível. Se você não tem você não se conecta com essas mulheres, fica difícil. Muitas vezes a gente conseguir sozinha, a gente precisa de ajuda, tá? Por isso, fica aqui a dica para você se conectar com mulheres que você entende que são sábias e que pode contribuir demais com a sua vida, tá? Então, pra gente encerrar aqui o nosso tempinho, que já passou 20 minutos, eu quero deixar uma tarefa para você, uma sugestão de tarefa. Você pegar o capítulo de Provérbios de hoje, né, 17, sabendo que Provérbios ele é um livro de 31 capítulos, então você pode aí ler um por dia, né? Então você pode pegar o Provérbios que é de hoje, tá? Do dia 17 de fevereiro. Você lê esse texto e grifa o texto que mais fizer sentido para você, o texto que chamar a sua atenção, grifa. Depois que você grifar, escreve ele em algum lugar, coloca um bilhetinho na geladeira, no seu espelho, em algum lugar, para que você possa refletir, meditar nesse versículo, nesse provérbio, para que a sabedoria desse provérbio se torne sua. Então coloca ela num lugar onde você visualiza, onde você veja. E se você quiser, se fizer sentido para você, compartilha comigo esse texto e aquilo que fez sentido para você nesse texto que você leu hoje. Coloca aqui para mim nos stories, me marca, tá? Para que a gente possa juntas crescer nessa sabedoria, que a gente possa juntas crescer nesse conhecimento que é a palavra de Deus, e a gente se tornar cada vez mulheres mais sábias. Então, como que você se torna uma mulher mais sábia? Primeiro, você precisa desejar a sabedoria. Segundo, você precisa pedir por sabedoria. Terceiro, procure pela sabedoria. E quarto, cresça na sabedoria. Você seguindo esses passos, certamente você vai se tornar mulheres mais sábias. E eu quero incluir um quinto passo aqui, um plus. Se conecte com mulheres, que vai te ajudar a andar nessa jornada de sabedoria. Tá bom, meninas? Deus abençoe a vida de vocês. Espero que essa palavra alimente o seu coração, te encoraje a realmente buscar e a desejar ser uma mulher mais sábia. E eu quero encerrar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida, um Deus que ensina, um Deus que nos faz crescer. O seu desejo é que a gente cresça cada vez mais no conhecimento, cresça na graça. O Senhor conhece as mulheres que estiveram comigo aqui, o Senhor conhece elas pelo nome, e o Senhor conhece também aquelas que vão assistir depois. Que essa palavra, Senhor, possa cair numa terra fértil, e que elas realmente tenham esse desejo de buscar pela sabedoria que nós encontramos no Senhor. E que através desse aprofundamento em Ti, aprofundamento nas Escrituras, aprofundamento no conhecimento de quem é o Senhor, de quem nós somos, nós possamos nos tornar mulheres mais sábias, mulheres que sejam mulheres que ativem outras mulheres, que levantem outras mulheres, que influenciem outras mulheres, que encorajem outras mulheres. Que o Senhor possa crescer em nós, que nós possamos a cada dia brilhar a Tua luz e que através de nós as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas. Nós te agradecemos por este tempo, Pai. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém.
Que você tenha um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus. E não esquece de fazer a tarefa, tá? Anota lá o texto e compartilha comigo, se você quiser, tá bom? Beijo no coração. Até quinta que vem.